Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez a gente vai trazer aqui um vídeo rápido para você, explicando alguma coisa de indicador que vocês podem ter nos BIs aí de vocês, para que vocês possam melhorar cada vez mais a operação de vocês e agregar, né? Sempre agregar informação aí no que vocês estão fazendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre EBITDA. Para quem não conhece, o EBITDA ou EBITDA ou Lagida são os lucros antes dos juros, as depreciações e as amortizações. Então, quando a gente fala sobre o EBITDA, quando a gente vai acessar essa informação de fato, a gente não considera alguns números. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que tem um investimento, né? Eu consigo captar muita grana e esse dinheiro está parado na minha conta rendendo. Então, isso não entra ali nessa conta. Também eu fiz um empréstimo muito grande e estou amortizando, né, dinheiro, colocando dinheiro ali toda hora, pagando empréstimo. Isso também não entra na conta, na minha despesa. Ou também o meu passivo, né? Quando a gente fala, cara, tem uma frota de carros aqui gigantesca e eu preciso depreciar tudo isso. Isso também não entra dentro dessa minha conta. Então, tudo que é EBITDA ou Lagida é tudo que vem antes disso. Então, é a minha receita menos a minha despesa operacional. Tudo que eu recebi, de fato, e tudo que eu paguei para fazer com que a gente entregasse o nosso projeto, o nosso produto, o nosso serviço. Então, ele é um simples receitas operacionais, receitas globais, né? Menos receitas globais não, porque falei para vocês que os juros ali de investimento, por exemplo, não entra. Então, é a minha receita operacional, tudo que advém daquilo que eu de fato vendi ou prestei serviço, menos a minha despesa operacional. O que é a minha despesa operacional? Tudo que eu gastei para gerar, para fazer aquela entrega acontecer ou aquele produto ser finalizado e ser vendido. Então, aqui eu tenho uma base simples mostrando isso aí para vocês, de um DRE, que já falamos isso também, mas a gente consegue trazer exatamente como que a gente pode ver esse valor, né? Então, nós temos aqui a nossa primeira tela, nossa primeira linha, no caso, são as receitas, né? Então, a gente tem aqui alguns valores de receita, exportação e mercado interno, por exemplo. Aí temos algumas deduções, que é devolução, imposto sem devoluções, custos, e aí nós temos o lucro bruto. Então eu tenho receita, que é minha conta positiva, aí eu tenho deduções e custos, que são minhas contas negativas. Tendo isso, a minha primeira linha do meu DRE, que é o lucro bruto. Após isso, e muitos, aqui voltando um pouquinho, muitos consideram esses custos aqui a margem de contribuição também. Então, tudo que eu gasto para poder produzir, para poder vender R$1, né? E aqui, no despesa operacional, é quando a gente produz alguma coisa. E fechando essa linha de lucro bruto, nós vamos para despesas operacionais, aí temos despesas administrativas, despesas comerciais, e aí sim nós temos o EBITDA, que no caso é o nosso lucro antes do lucro antes dos juros, né? Depreciação e amortização. Entrando aqui, pessoal, nessa linha, né, de EBITDA, nós temos uma visão muito simples de como a gente pode fazer uma DRE de fato. Então, tudo que isso aqui é uma empresa, nós estamos pegando os dados aqui de um banco verdadeiro, né? Não está atualizado nem nada disso, mas é um banco verdadeiro e de uma empresa gigantesca, onde nós temos um DRE bem consolidado e trazendo ali em poucas linhas toda a nossa operação. Então, toda vez que a gente falar de EBITDA, nós temos que considerar as receitas, as nossas despesas, trazer isso, um menos o outro ali e tudo mais, e aí sim trazer o EBITDA, que é tudo aquilo que é resultado da nossa operação. Pessoal, hoje o nosso vídeo ele foi um pouco mais rápido, mas só para esclarecer o que é esse indicador e porque muitas pessoas olham para ele. Ele o EBITDA em si, ele é a nossa capacidade de geração de caixa. E muitas vezes, quando você vende sua empresa ou faz um M&A, algo parecido, o indicador fundamental para você ver o valor da tua empresa é o EBITDA, porque é onde as empresas ou que estão adquirindo ou que estão vendendo, elas estão olhando para a geração de caixa. Então, quando eu recebo, pago, o que eu de fato sobrou. E isso é uma maneira muito simples de olhar para esse indicador, que pode ser explorado muito mais do que isso, mas a gente consegue extrair muita informação
bacana antes disso. E a gente consegue, olhando para isso de uma maneira muito mais específica, muito mais elaborada, a gente consegue trazer estratégias de crescimento para a nossa empresa. Quando a gente olha para a geração de caixa da empresa, a gente consegue entender que de fato aquilo está dando lucro ou não, ou se a gente precisa mudar a estratégia, mudar a rota e para poder alcançar um lucro maior. Isso é comum em qualquer empresa e na sua provavelmente não vai ser diferente. Pessoal, hoje era isso, um vídeo rápido, curto, simples, para você aprender um pouquinho mais sobre EBITDA ou Lagida, assim você fala da forma que você quiser. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, nos seguir nas redes sociais e nos vemos em breve num próximo vídeo curto para trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Até mais!